Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Elaine e aqui eu falo sobre espiritualidade, técnicas terapêuticas que podem tornar a sua vida muito mais leve e mais feliz, como aconteceu comigo. Então, se você tem interesse nesses assuntos, continua aqui comigo. Nesse vídeo, eu vou falar a respeito do Ho'oponopono, que é uma técnica terapêutica amplamente difundida aí na internet, né, amplamente utilizada, mas aqui eu quero falar a respeito da abordagem que eu adoto sobre o Ho'oponopono. Aqui no meu canal já tem um vídeo, né, que é inclusive o primeiro vídeo do meu canal, falando a respeito da minha experiência de transformação pessoal com o Ho'oponopono, né, o quanto o Ho'oponopono trouxe leveza para minha vida, me ajudou a curar dores muito profundas, muito antigas, e eu divido essa experiência aí com vocês nesse vídeo, tá? Mas aqui eu quero falar a respeito da minha forma de aplicar o Ho'oponopono, porque eu observo que tem tiveram comentários no meu vídeo falando a respeito de como que eu consigo aplicar essa técnica se quando eu estou aplicando vem outros pensamentos, nada a ver na minha cabeça, e aí eu acabo desfocando, né? Então, assim, gente, o que eu observo que ocorre dessa questão da dispersão, né? Que causa também a dispersão e que às vezes algumas pessoas têm a impressão de que o Ho'oponopono não está sendo tão efetivo, né? Para suas próprias dores. A gente sabe que tem aí muitas pessoas que aplicam o Ho'oponopono 108 vezes, né? Então, o Ho'oponopono aplicado aí, né, repetidamente, as frases sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, né, e aplicar aí repetidamente 108 vezes. Muitas pessoas aplicam desta forma, né, e que muitos também têm resultados nessa prática, né? Eu também já apliquei muitas vezes o Ho'oponopono dessa forma e foi positivo para mim, mas eu observava que além da dificuldade de concentração que eu tinha, principalmente se eu estava vivenciando uma situação de muita angústia, de muita dor, né, ou uma situação até de um conflito com alguém, né, em que eu estava ali com aquela mágoa, com aquela dor e aplicava o Ho'oponopono especificamente para aquela situação, fazer o Ho'oponopono repetidamente para mim não era tão efetivo. E por que isso ocorre? Porque eu sinto a necessidade de nomear as minhas emoções, né? Eu entendo que para a gente curar as dores, a gente precisa olhar para elas, a gente precisa dar nome para elas, a gente precisa reconhecer que elas estão aqui, para aí sim a gente conseguir limpar essas dores, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, e eu acredito que talvez algumas pessoas discordem, tá? E eu respeito, fiquem à vontade para discordar aqui, inclusive nos comentários, mas com muito respeito, tá, gente? Eu entendo que existe uma onda de positividade tóxica na internet, né? E que também chegou ao Ho'oponopono, na qual a gente precisa simplesmente ignorar o que a gente está sentindo, fazer mantras repetidos, 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 que aquilo vai se diluir, né? E nem sempre isso ocorre, porque às vezes a gente faz ali, não só o Ho'oponopono, como outros tipos de mantra também, e aquela dor continua ali vívida dentro de nós, né? E aí, o que existe a tendência do ser humano? Achar que não funciona e querer parar, né? Nós temos aí uma falta de consistência muito grande, principalmente em coisas que é do nosso benefício próprio. E isso, como diria Hélio Couto, é autossabotagem, né? Então, nós precisamos ter consistência nos nossos processos de cura, né, nas nossas decisões. A gente precisa ter constância em tudo na vida. A gente precisa ter constância na dieta, precisamos ter constância na academia, né? Aí eu tô falando também preciso melhorar isso, mas estou no caminho, né? E precisamos ter constância também nos nossos processos de cura emocional, né? E a constância, ela requer que a gente tenha aquele compromisso com a gente mesmo, né? Mas aí vocês vão me perguntar, mas fazer repetidamente
diariamente o Ho'oponopono não é constância, né? Tem outra forma de fazer com constância, com consistência, sem que seja repetidamente? Sim, né? E é isso que eu quero ensinar aqui para vocês, porque, como eu falei, eu tenho necessidade de nomear as minhas emoções, porque eu entendo que isso é o primeiro passo para a cura, né? E eu falo para vocês que isso para mim foi tão assertivo, foi tão positivo, que eu posso dizer para vocês que foi através dessa técnica que eu consegui vencer a ansiedade, né? Hoje eu declaro que eu consegui vencer. E quando eu falo eu consegui vencer a ansiedade, significa que eu nunca mais terei nenhum tipo de crise de ansiedade, ou eu nunca mais tive? Não. Mas hoje eu sei que a ansiedade, ela não precisa resumir toda a minha vida, fazer com que eu me sentisse em estado de alerta o tempo todo. Eu já sei como lidar com essas crises, desativá-las para que eu possa voltar a ter um equilíbrio emocional e uma paz interior, né? Então, falando aí diretamente no ponto de como então eu pratico o Ho'oponopono, nomeando as minhas emoções, né? E de forma que eu consiga ter mais concentração e mais presença nesse processo terapêutico. Eu realmente falo, né? Ou mentalizo, não precisa verbalizar, o que eu estou limpando. Então, o que eu estou sentindo diante daquela situação de conflito, daquela situação de desconforto que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo? Ah, eu estou sentindo medo. Então, eu vou mentalizar com o estado de presença, eu vou mentalizar, eu limpo em mim as memórias de medo que eu compartilho com essa pessoa, com essa situação. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Em outra situação, o que eu estou sentindo? Ah, às vezes a gente nem consegue entender direito o que a gente está sentindo, a gente só sente um desconforto. Normalmente, a gente, isso é angústia, né? Eu acho que uma das emoções que são mais difíceis da gente definir é a angústia, porque as pessoas não costumam falar essa palavra nem para si mesmas, né? É engraçado. Mas normalmente, quando eu estou com algum tipo de desconforto que eu não consigo nomear, eu sei que aquilo me causa angústia. E aí eu vou mentalizar. Eu limpo em mim as memórias de angústia que eu compartilho comigo mesma. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Ou eu limpo em mim as memórias de angústia que eu compartilho com essa situação ou com esse lugar. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Então eu acho que quando a gente passa a nomear essas emoções, né, a gente consegue encará-las de frente. E aí elas também ficam menores, né? Da mesma forma, quando a gente tem uma determinada sombra e a gente não assume a coragem, não se empodera para olhar essa sombra, ela nunca vai ser iluminada, né? Então o objetivo realmente é a gente olhar, porque tudo que a gente olha de frente passa a parecer muito menor do que estava antes. Então, se você tem um problema em qualquer área da sua vida, em que você está ignorando a existência desse problema e fingindo que nada está acontecendo, você pode ter certeza que você está nutrindo e alimentando esse problema, essa dor, para que fique maior. Então, o caminho da cura é você olhar para aquilo e você dar luz para aquilo, né? Então, quando você olha para aquele problema, você já começa a transmutar, ele já fica um pouco menor, porque aí a partir daquele momento você já consegue pensar em outros caminhos de resolução. E o Ho'oponopono é isso, gente. O Ho'oponopono não é somente diluir aquela emoção negativa. É às vezes te dar clareza para que você consiga pensar em outras possibilidades de você resolver aquele problema, né? Então, se você está passando por algum desafio na sua vida que te causa angústia, que te causa ansiedade, tente praticar o Ho'oponopono dessa forma, né? Para que você realmente nomeie essa emoção e dessa forma você vai acolher aquele sentimento, para que assim ele possa ser liberado, né? Com tranquilidade, com leveza, com facilidade. Da mesma forma, se você tem uma ferida emocional, como alguma situação em que faça com que você se sinta mal diante de alguém,
né? Então, às vezes você passou por alguma situação no trabalho e você sentiu que o seu chefe não te reconheceu da forma como você entende que você deveria ser reconhecido. O que está por trás disso, né? Talvez não seja só a atitude do chefe em si. Às vezes a atitude do chefe trouxe um gatilho emocional de algo que você vivenciou quando criança, né? E que fez você se sentir da mesma forma. E o que está por trás disso? Rejeição, né? Então, o fato de você ter se sentido rejeitado, você não se sentiu reconhecido, você não se sentiu visto, aquilo trouxe uma sensação de rejeição. E aí é o momento em que você vai olhar para aquilo, né? E mentalizar. Eu limpo em mim as memórias de rejeição que eu compartilho comigo mesma. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Então, é pensar no Ho'oponopono não como frases a serem repetidas exaustivamente que vão ter uma energia milagrosa, mas é pensar no Ho'oponopono como uma conversa com o seu eu superior, com a sua centelha divina, com a sua alma. E aí, quando você fala das 4 frases, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, você está limpando as memórias que você compartilha com a sua alma, né? Com a dor, e você está limpando a dor que aquilo trouxe para a sua alma, né? Porque quando você faz dessa forma, essa é a verdadeira libertação, né? Então nada está fora. Todos os acontecimentos que estão fora, eles estão refletindo e desencadeando dores em nós, né? Então pode acontecer a mesma situação de você não ser reconhecido pelo seu chefe e você simplesmente não se importar, porque aquilo não faz diferença na sua vida, né? Mas se você tiver um gatilho de uma rejeição guardado lá no seu interior, uma ferida emocional, aquilo vai ressoar, né? Aquela atitude do chefe vai ressoar com uma ferida emocional que você já tem e aquilo vai engatilhar a sua dor. É por isso que você faz o Ho'oponopono limpando memórias com você mesmo, né? Então, Elaine, eu não posso limpar memórias com outras pessoas? Pode, claro que pode, mas normalmente o que qualquer pessoa ao nosso redor fizer e que nos afetar emocionalmente é porque aquilo desencadeou uma dor na nossa alma. E aí é o momento da gente ter essa conversa com o nosso eu superior e limpar essas memórias dentro da nossa alma, para que a gente seja liberto de qualquer emoção negativa que aquela situação tenha causado, né? E gradativamente a gente vai fazendo essa limpeza, os eventos externos também, eles vão se modificando, porque você vai se tornando cada vez mais empoderado, você vai despertando a sua própria potencialidade livre dessas dores, e aí você vai conseguir ter um desempenho muito melhor no seu trabalho, né? E aí vai ter realmente maiores possibilidades de sucesso no trabalho que você está, ou até mesmo pensar e abrir novas possibilidades, né? O universo, ele é de infinitas possibilidades. Então, se você está emocionalmente mais em paz, novas possibilidades virão para que o seu crescimento seja contínuo, né? Então, experimente praticar o Ho'oponopono dessa forma. Então, se você está passando por uma situação na sua vida emocional, né? Passou por uma decepção amorosa, você pode limpar. Eu limpo em mim as memórias de decepção que eu compartilho com essa pessoa, as memórias de decepção que eu compartilho com a minha alma. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E aí, dessa forma, você vai fazendo uma cura ainda mais profunda. Então, faça o teste se você não está percebendo resultados muito assertivos fazendo o Ho'oponopono somente as frases, né? Faça o teste de você nomear essas emoções e limpar as memórias dessa forma, olhando para essas emoções individualmente, né? Dando luz a essa sombra, de modo que então você realmente consiga ver que você é muito maior
Você não é o que você sente, você não é o que você pensa, você não é o que fulano fez com você, você é muito maior do que isso. E o que a sua alma está tentando te mostrar o tempo todo é que a sua essência e a sua alma, ela é muito maior, ela é pura luz, né? E à medida que a gente vai limpando essas memórias de dor, essa luz, ela pode brilhar. Então esse é o meu recado de hoje. Eu agradeço muito que você tenha assistido esse vídeo até o final, ficado comigo até aqui. Curta esse vídeo se fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas aí que você entende que podem ser alcançadas por essa mensagem, né? Que podem praticar o Ho'oponopono dessa forma e ver resultados ainda mais assertivos e profundos. O Ho'oponopono, ele transformou a minha vida e eu espero que transforme a sua também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.